Olá, bom dia, né? Boa noite não, bom dia. Que bom que você veio aqui se encontrar com Jesus nessa manhã chuvosa de domingo, né? Que bom, bem-vindo ao encerramento da série Encontros com Jesus. Quantos aqui tiveram pelo menos em uma mensagem dessa série, Encontros com Jesus? Foi muito bom, né? Jesus é sempre lindo. Em cada encontro com Ele, com as pessoas, Jesus fazia algo. Jesus transformava a realidade, Jesus mudava o rumo da história. E não foi diferente com o que vai acontecer hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho do encontro com Jesus e seus discípulos e a pesca. Foi o último encontro com Jesus, né? A gente já viu o encontro com Jesus com Nicodemos, encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, o encontro de Jesus com o cego de Siloé, encontro de Jesus com Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, encontro com Jesus com seus discípulos antes da sua crucificação, e agora vamos ver o encontro com Jesus após a sua crucificação, após a ressurreição de Cristo, o seu último encontro com seus discípulos. Amém? Está comigo? Amém. O título da nossa mensagem de hoje é As Grandes Lições do Último Encontro. Eu quero orar de novo com você. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Oração nunca é demais. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui hoje, Deus. Nós te convidamos para fazer parte dessa mensagem, desse momento. Pai, nós te pedimos, abra os corações, Pai, abra as mentes, o intelecto, fale conosco, Pai. Eu sou apenas um carteiro do Senhor, usa a minha vida, Pai, que as minhas palavras não sejam suas, que a minha boca seja sua, Pai. No nome de Jesus. Amém. Está feliz de estar aqui hoje? Bom demais, bom demais. Eu não sei se você conhece essa história que se trata na passagem do Evangelho de João, capítulo 21, mas essa história eu vou contar brevemente para você. Depois, se você tiver um tempo, leia essa história com bastante calma na sua casa, para você conseguir captar todos os detalhes, conseguir ver cada coisa que aconteceu nessa história. Mas eu quero te explicar rapidamente como é que aconteceu isso, para você entender um pouquinho mais do que a gente está querendo dizer, dos princípios que a gente está querendo tirar esse encontro de Jesus, com seus discípulos, né? Certa vez, depois da ressurreição de Jesus, Pedro e alguns discípulos eles estavam reunidos em um local, né? Era muito comum Pedro e os seus discípulos eles se encontrarem, eles ceiarem junto, eles comerem junto, terem esse momento de comunhão. Era algo muito comum. Eles faziam isso com Jesus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para os céus, também eles faziam isso. Era algo muito comum entre os discípulos de Jesus, né? E Pedro estava lá com os discípulos de Jesus, não todos. A Bíblia cita os que estavam com ele, depois a gente vai ler, mas estavam uma média de 7 discípulos lá dentro de um local. E aí, por algum motivo, Pedro vira para os discípulos e fala: cara, eu vou pescar. Eu quero ir pescar agora. Simplesmente, do nada, ele decide ir pescar. Pedro era pescador, a sua profissão era pescador, antes de Jesus o chamar para o ministério. Então, Pedro era uma pessoa que sabia pescar. E alguns discípulos também eram pescadores por profissão. Então, esses eram homens que sabiam manusear uma rede, sabiam pescar. E por algum motivo, o Pedro decidiu, virou e falou para os discípulos: olha, eu vou pescar, tá? E aí os discípulos viraram para ele e também falaram: então tá bom, a gente vai junto com você. A gente vai te acompanhar nisso. Mas sem motivo nenhum. Ele simplesmente decidiu, por algum motivo, ir pescar. E ele vai, junto com os discípulos, entra dentro do barco. E eu acredito que a pesca... Eu não sou nenhum bom entendedor de pesca, mas eu acredito que para uma boa pescaria você não precisa simplesmente querer pescar, você precisa se preparar. Exige toda uma preparação, existe todo um planejamento, até porque você vai lidar com anzol, com isca, com rede, com barco, com condições do tempo. Eles foram pescar em um mar, então não era qualquer laguinho por aí, mas ele simplesmente foi pescar. Entrou junto com os discípulos no barco e eles começaram a pescar, jogaram as redes e não pegaram nada. E as horas iam passando, eles jogavam as redes e não pegaram nada. E as horas iam passando, chegou a noite, eles continuaram a jogar as redes, não desistiram e não pegavam absolutamente nada. Naquela época não existia vara e molinete para ir pescando peixe com isca artificial e tudo mais, né? Então eles pescavam com redes. E é uma arte muito difícil. Eu vi um vídeo de um homem pescando
com redes é algo complicado. As pessoas elas têm que ter muito trabalho, exige muito esforço do homem. E eles continuaram tentando e não pegavam absolutamente nada. A noite passou, chegou a manhã e absolutamente nada. As redes vinham vazias. Parecia que todos os peixes daquela região onde eles estavam pescando tinham ido embora, tinham sumido, simplesmente desapareceram, por algum motivo. E quando amanhece, eles já estão exaustos, eles já estão extremamente cansados daquela pescaria, porque eles pescaram a noite toda. A Bíblia conta que eles pescam a noite inteira e não pegam nada, e eles avistam um homem na costa. A Bíblia conta que eles estavam mais ou menos a uma distância de 100 metros da costa, e eles avistaram um homem, e esse homem vira para ele e fala: ei, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Aí os discípulos viraram e falaram: não, a gente não conseguiu pegar nada. E o homem na costa vira e fala: então faz o seguinte, lança suas redes para o lado direito do barco. E aí eu imagino que os discípulos, meio que sem entender muito bem, porque eles não sabiam quem que era aquele cara, eles pegam, tá bom, vamos jogar para ver o que acontece. Eles jogam as redes do lado direito do barco, e quando eles puxam as redes, eles não estavam conseguindo aguentar o peso de tanto peixe que tinha entrado dentro daquela rede. Simplesmente porque eles jogaram a rede para o outro lado. Então eles, meio apavorados, não entendendo o que estava acontecendo, começaram a se questionar. E aí um discípulo de Jesus chamado João, que Jesus chamava ele de o amado, o João vira para Pedro e fala: Pedro, é o mestre, é o mestre. E aí Pedro, naquela situação desesperadora, ele não sabia se era realmente o mestre ou não, mas ele não quis nem saber, ele colocou a capa dele, pulou na água e foi nadando em direção ao encontro do mestre, enquanto os outros discípulos terminavam de puxar as redes e começaram a remar de volta para a praia para encontrar o mestre. Porque Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido a eles 2 vezes, mas Jesus desaparecia simplesmente. Jesus não estava com eles o tempo todo, depois da ressurreição. Então, eles queriam ver Jesus, queriam conversar com Jesus. E ao chegar na praia, eles se deparam numa situação em que Jesus já tinha preparado uma fogueira, e nessa fogueira tinha pão, nessa fogueira tinha peixe. Jesus tinha preparado um banquete, um jantar, um almoço, não sei, para eles, um tipo de comida. E eles olharam aquilo, ficaram meio assustados, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e Jesus vira para eles e fala: venham, vamos comer. E eles comem com Jesus, ainda meio assustados, na dúvida se era realmente Jesus ou não. E eles comem com Jesus, e certa vez, depois de comerem, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E Pedro vira para Jesus e fala: sim, mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus vira e fala: então, cuide das minhas ovelhas, Pedro. E novamente Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro vira e responde de novo para Jesus: mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus responde: então cuide das minhas ovelhas, Pedro. E pela 3ª vez, Jesus questiona Pedro: Pedro, filho, você me ama de fato? E Pedro, já aborrecido com aquela pergunta, vira para Jesus e fala: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus responde a ele novamente: então cuide das minhas ovelhas. Essa é a história que nós vamos abordar hoje, e nós vamos tirar 8 princípios. Você está com o seu esboço aí? Nós vamos tirar 8 princípios dessa história, desse encontro com Jesus e seus discípulos. Vamos ao primeiro princípio, anote no seu esboço aí. Primeiro, cuidado com suas decisões impulsivas. Vamos ler comigo o versículo 2 e o versículo 3, fala assim: foi assim, Estevão, juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Como eu disse antes, cuidado com as suas decisões impulsivas. Pedro, como eu tinha dito, ele simplesmente decidiu ir pescar. Foi uma decisão impensada, foi uma decisão, talvez, eu acho que ele estava de saco cheio, ele estava triste, eu não sei qual era a situação de Pedro, a Bíblia não relata, de fato, o que estava acontecendo com Pedro e os discípulos naquele momento, mas foi uma decisão impulsiva.
Ele não pensou, ele não planejou, ele simplesmente tomou aquela decisão. E simplesmente acontece muito isso com a gente, né? Quantos aqui se deparam com uma situação como essa, pelo menos uma vez na vida? Eu já tomei uma decisão impulsiva na minha vida, né? E na maioria das vezes essas decisões impulsivas, elas acabam tendo um fim não muito bom, né? Como foi o de Pedro. Pedro decidiu simplesmente sem planejamento, sem questionamento e pescar, e o resultado foi que eles não pescaram absolutamente nada a noite inteira, não é? É simplesmente, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu estava com alguns amigos também, a gente estava uma tarde assim de sábado jogando videogame, e a gente decidiu ir para a praia. Estava um dia lindo aqui em São José, a gente estava meio entediado, e a gente pegou, não, vamos para a praia, vamos. Eu e mais 3 amigos. A gente entrou no carro, a gente foi para a praia, compramos algumas coisas, colocamos gasolina no carro. A gente chegou na praia, estava chovendo, um tempo horrível. A gente não conseguiu aproveitar absolutamente nada, ou seja, foi uma viagem perdida, né? A gente se divertiu durante a viagem, etc., mas a gente não conseguiu aproveitar. A gente não conseguiu obter nenhum resultado positivo daquela decisão impulsiva, porque não foi algo pensado, não foi algo planejado. E assim também Pedro, né? Muitas vezes a gente toma esse tipo de decisão achando que o que a gente sabe, o que a gente acha que é melhor para a gente, de fato é o melhor. A gente de fato acha que pensa que se conhece tão bem assim a ponto de tomar as decisões, achando que de fato é o melhor para nós. Nós somos humanos. A gente observa as situações e toma decisões baseadas naquilo que a gente acha que é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém que te conhece muito melhor do que você mesmo. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Por isso que a gente sempre fala, olha, ore antes de tomar uma decisão. Porque aquele que te conhece muito melhor que você, ele sabe o que é melhor para você. E talvez aquilo que você pensa que é bom, não é o melhor. Deus tem algo melhor para você. E essa foi a situação de Pedro. Se você agir sem orar e pensar, amanhã você vai chorar e amargar. Seja ouvinte, seja um bom ouvinte, ouça conselhos, esteja rodeado de pessoas para te aconselhar. O sábio, ele sempre ouve, ele não aprende só errando, ele aprende com os erros dos outros, ele aprende ouvindo, não é? Ponto 2, anote no seu esboço aí. Atente porque a frustração pode prejudicar a visão. Acompanhe comigo o verso 4 e o verso 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não, nós não temos. Foi o que eu disse antes. Os discípulos olharam aquele homem na praia e não o reconheceram, né? A Bíblia, como eu disse, fala, os discípulos eles estavam a uma distância de mais ou menos 100 metros da praia. E se você for para pensar na lógica, 100 metros é uma distância muito longa. Se eu tentar observar uma pessoa daqui a 100 metros, vai ser difícil identificar quem é essa pessoa, se eu conheço ou se eu não a conheço. Até mesmo de ouvi-la vai ser difícil. Mas os discípulos, eles estavam com Jesus durante todo o tempo. Desde que Jesus começou o ministério dele, até a sua morte, os discípulos estavam com ele. Então, se tinha pessoas que podiam reconhecer Jesus a 100 metros de distância, essas pessoas eram os discípulos, né? Mas eu imagino que naquela situação eles estavam tão frustrados, eles estavam tão de saco cheio. Nossa, meu Deus, a gente lançou as redes a noite inteira, a gente não conseguiu pegar absolutamente nada. Não veio um peixe, uma rede tão grande, 7 caras dentro de um barco para pegar um peixe, e nenhum eles conseguiram. Imagine a frustração desses homens. Imagine você passar 12 horas dentro de um barco pescando e não conseguir um único peixe. Deve ser uma frustração muito grande, muito grande. E eu imagino que eles deviam estar de saco cheio, eles deviam estar nervosos, eles deviam estar aborrecidos. E esse aborrecimento, essa frustração, talvez impediu eles de conseguirem identificar o mestre na praia. Sabe, isso às vezes acontece muito com a gente, muito. A gente se aborrece, a gente se entristece por muitas coisas. E às vezes a gente deixa esse aborrecimento embaçar a nossa lente e a gente não consegue enxergar a oportunidade nisso, sabe? Você não passa por uma situação ao acaso.
Você não passa por uma situação de dificuldade financeira, talvez uma dificuldade no seu relacionamento, você não passa uma situação ruim com seus filhos, com a sua família, com seus colegas, na sua faculdade, seja onde você estiver, simplesmente porque você fez algo errado, não. Você tem que tentar enxergar o lado positivo disso tudo, a ótica positiva, a ótica espiritual disso tudo. O nosso pastor Fabiano, ele sempre diz, tudo tem um contexto espiritual, tudo tem uma conotação espiritual, absolutamente tudo. Tudo que você faz. Então, às vezes, o nosso aborrecimento, as nossas frustrações, elas impedem a gente de enxergar a possibilidade de ver algo bom na situação ruim. E foi o que aconteceu com eles, né? Eles enxergaram Jesus, mas não conseguiram reconhecer, talvez pela frustração, não é? Falando um pouco de intimidade, por exemplo, imagine uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela depende totalmente da sua mãe, do seu pai, para tudo, para comer, para viver, para se limpar. Ela depende de tudo, da sua mãe e do seu pai para tudo, absolutamente tudo. Ou seja, a pessoa que passa mais tempo com essa criança é a sua mãe. No entanto, que às vezes essa criança está no colo de outra pessoa, ela começa a chorar, e a pessoa que não conhece a criança fala, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Ela fez cocô, ela está com vontade de comer, o que está acontecendo com ela? Ela não sabe identificar, mas a mãe simplesmente, em ouvir um choro, ela consegue saber o que está acontecendo, porque ela tem intimidade, porque ela passa o tempo todo com a criança. E imagino também os discípulos com Jesus. Os discípulos passaram 3 anos andando lado a lado com Jesus. Jesus ia na Galileia, eles iam junto. Jesus ia pescar, eles iam junto. Jesus ia multiplicar pães, eles iam junto. Eles estavam com Jesus, vivendo intimidade, intimamente com Jesus, dormindo com Jesus, a todo momento, vendo os milagres de Jesus. Então, como eu disse, se tem pessoas que conseguem enxergar Jesus, independentemente da situação, são as pessoas que têm intimidade com Ele, sabe? Deus te chama para um momento, para você ter intimidade com Jesus, porque independentemente da sua situação que você está passando, seja algo ruim, seja algo bom, você vai conseguir enxergar Jesus, independentemente da ótica, independentemente da situação ruim. Amém? Terceiro ponto, anote aí no seu esboço, esteja pronto para obedecer e recomeçar. No versículo 6, diz assim, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Uau! Olha, os pescadores eram os mesmos, certo? Eram os discípulos. O mar era o mesmo. As redes eram as mesmas. A temperatura da água, talvez a localização era a mesma. Eles não mudaram absolutamente nada. Eles simplesmente obedeceram. Eles recomeçaram. Jesus deu uma ordenança, lance a rede do lado direito. E eles fizeram, obedeceram. E o que aconteceu? Um milagre. Um milagre. Sabe? Havia uma instrução correta de Jesus. Havia uma instrução correta. Por isso a intimidade. Deus te chama para a intimidade, para ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo, te conduzindo ao que fazer, ao que falar. Porque independentemente da situação, quando você ouve a voz de Deus, um direcionamento de Deus, você pode nem entender o que está acontecendo, sabe? Acontece isso muito com a gente, né? Às vezes a gente está passando por situações difíceis, complicadas, e a gente acha que tomar uma decisão assim é o melhor. E aí Deus fala no nosso coração de alguma maneira, usa uma pessoa, usa a palavra para falar para a gente, não, faz o oposto, faz o contrário. E você não entende absolutamente nada. Você fala, mas calma aí, Deus, a lógica seria essa. Eu acho que fazendo isso vai dar certo. E aí Deus fala, não, filho, é para você fazer o oposto. Apenas confie, apenas confie. Só quem tem intimidade consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você ouve a voz do Espírito Santo, se você obedece, você vê o milagre, você vivencia o milagre. Às vezes, para o milagre chegar na sua vida, está faltando isso. Ouvir um pouco mais a voz de Deus. Né? A gente é muito orgulhoso, nós, homens, mulheres, o ser humano, ele costuma querer ter o poder de decisão, querer ter a razão sempre. Mas calma aí, a gente tem um Pai que conhece tudo sobre nós. Ele sabe o que vai acontecer se você tomar tal decisão. Ele sabe o que vai acontecer se você tomar tal decisão. Então ouça Ele, decida ouvir Jesus,
Lance as redes para o lado direito. Pare de tentar lançar a rede para o outro lado que você acha que vai dar certo. Ouça Jesus. Quarto ponto, anote aí no seu esboço. Nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. Versículo 7 diz assim: os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Olha, a Bíblia nos conta que Pedro, ele era uma pessoa com uma personalidade muito difícil, né? Ele era um cara durão, ele era um cara massivo, ele era um cara extremamente temperamental. Qualquer coisa que alguém falava para ele que ele não gostava, ele já esbravejava, ele já tentava tomar alguma atitude contra. Então a gente tem ciência que Pedro tinha essa característica de bravo. E eu imagino que quando João vira para ele e fala: João, Pedro, é Jesus. E Pedro passa um filme na cabeça de Pedro, assim, né? Passa um filme na cabeça de Pedro, porque ele pensa: puxa, eu andei tanto tempo com Jesus e eu não consegui identificar que é o Mestre. Eu só vou precisar de um milagre para conseguir entender o que é Ele de fato, realmente. Só existe mudança quando existe arrependimento. Pedro talvez mergulhou naquela água, em vez de ir remando no barco, numa atitude desesperada. Numa atitude de arrependimento, numa atitude de, puxa, eu não sabia que era o Mestre, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu fui impulsivo. E ele vai e mergulha na água e vai nadando, enquanto os outros discípulos vão remando, sabe? Não fuja da presença devido à sua fraqueza. Quando você está fraco, busque a Deus, que Ele renova as suas forças. Fuga não é arrependimento, fuga é covardia, sabe? Não fuja das suas responsabilidades. Se você estiver enfrentando uma situação durante essa semana em que vai te confrontar, talvez que vai colocar o seu caráter à prova, talvez que vai ser difícil para você ouvir algo de alguma pessoa, não fuja dessa responsabilidade. Vá de frente a ela, vá de frente a ela. Jesus está com você. Jesus está contigo. Lembre-se, no final da curva você sempre vai encontrar Jesus. Quinto ponto, anote aí no seu esboço. Lembre-se que o milagre é precedido de empenho. Versículo 8 ao versículo 11. Quero ler com você, acompanhe comigo aí no seu esboço. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Lê comigo de novo aí o que está escrito nesse quinto ponto. Lembre-se que o milagre é procedido de empenho. Sabe, Jesus, Ele é todo poderoso. Ele pode fazer independentemente de você querer ou não. Jesus, Ele pode pegar uma situação em que você nem sabe o que vai acontecer ainda e transformar a situação sem ninguém orar, sem ninguém fazer nada. Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Só que o nosso Deus, Ele é muito amoroso. Ele gosta de envolver a gente no processo, sabe? Se é um processo de cura, Ele gosta de te envolver nesse processo. Ele não faz algo para te afastar do processo, Ele te envolve, porque isso traz cura para você. O processo, ele te ajuda a entender, o processo, ele te traz discernimento. E não esqueça que, como diz aqui nesse quinto ponto, o milagre, ele é procedido de empenho. Ele é procedido de empenho, sabe? Você precisa orar, você precisa fazer, você precisa correr atrás. O milagre vai chegar, ele vai. Deus, mais do que você, mais do que qualquer outra pessoa do mundo, Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que o milagre seja na sua vida. Ele quer. Mas Ele precisa de um posicionamento, sabe? Às vezes falta isso para a nossa realidade mudar. Um posicionamento, uma decisão de sim, Jesus, eu vou fazer. Jesus, se ninguém vai, eu vou. Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor precisa que eu faça? Sabe? Às vezes falta isso para o seu milagre chegar, para algo de bom acontecer na sua vida, para a chavinha da sua mentalidade virar. Às vezes falta um posicionamento, sabe? Existe graça, existe poder no posicionamento. Deus, Ele nunca revela o plano dele 100% para você, porque não teria graça.
Imagine se Deus chega para você, Ronara, Deus, eu vou fazer assim, assim, assim na sua vida, você vai casar com tal pessoa, você vai ter tantos filhos, vai fazer isso, aquilo. Imagina se Deus vira e fala isso. Que graça vai ter a Ronara viver e descobrir as coisas? Que graça vai ter? Por isso Deus, Ele dá lances, assim, Ele revela partes do plano dele. Isso faz com que a gente fique instigado em conhecer, instigado em buscar, instigado a querer receber mais. Entende? Você entende isso? Por isso que Ele gosta de te envolver, Ele precisa do seu posicionamento para envolver você no processo do milagre, sabe? Decida hoje tomar um posicionamento, sabe? Se falta um posicionamento da sua parte, não tenha medo, sabe? Medo, essa palavra tem que sair do nosso vocabulário, ela tem que sair do nosso vocabulário, ela não existe. Porque o medo ele te paralisa a tomar um posicionamento, sabe? Em nome de Jesus hoje, todo medo seja quebrado aqui agora, de tomar uma decisão, de tomar um posicionamento essa semana. Em nome de Jesus, recebe essa palavra? Está comigo? Sexto ponto, anote aí no seu esboço. Enfrente o processo da restauração. Versículo 15 e versículo 16, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Caso você não se lembre, Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes da sua crucificação. Naquela roda, junto com um soldado romano e aquela mulher. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus havia perdoado Pedro. Não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Jesus havia perdoado, mas ele precisava ouvir da boca de Pedro a restauração. Pedro, você me ama 3 vezes. Pedro, aquilo que você disse que não me conhecia, você foi curado disso? Você hoje reconhece que me ama? Você me ama de fato? Pedro precisava falar, foi o que eu disse antes, ele precisava se posicionar, sabe? Com a sua boca você libera palavras proféticas, com a sua boca você libera o sobrenatural. Use a sua boca essa semana para liberar coisas sobre a vida das pessoas. Exercite o seu dom profético, sabe? Profetize algo sobre alguém do seu lado aí, não sei, fala: Deus te abençoe essa semana, que você tenha uma semana abençoada. Fala aí para a pessoa do seu lado. Vamos exercitar esse dom profético que tem dentro de você. Jesus tem algo maior para você. Jesus tinha algo maior para Pedro. Quem está perto de Jesus deve experimentar a cura e a restauração para poder ministrar, sabe? Quando você está doente, quando você pega uma virose, por exemplo, um exemplo bem comum entre a gente. Você está, sei lá, com diarreia, vomitando, passando mal, com dor de cabeça, com fraqueza. Quando você está mal, você não vai trabalhar. Quando você está mal, você não sai de casa, você fica deitado, você toma remédio, você é cuidado, você é medicado. Por quê? Você não pode se expor à naturalidade, às coisas que acontecem normalmente, porque você está ruim, o seu organismo está deficiente, ele está doente, sabe? E assim a gente também, com Jesus, às vezes você passa por uma mágoa, por uma ferida, você precisa de cuidado, sabe? Antes de ministrar na vida de alguém, busque restauração. A nossa igreja é uma igreja que oferece as mais incríveis ferramentas que eu já vi na minha vida: retiros, restauração, satisfação, inspiração. Você pode fazer, sabe? Decida. Jesus ele disponibiliza as ferramentas para você. Decida investir na sua vida. Sabe? Eu era um cara mais improvável para estar aqui em cima. Eu era um improvável. Assim como eu acredito que o pastor também, e todos vocês. Nós somos improváveis, assim como Davi, sabe?
Porque se dependesse da gente mesmo, a gente não pode nada. Mas Deus, Ele tira você de trás das malhadas e fala, vem filho, eu te restauro, vem, vem, vem. Sabe? Entenda que você tem autoridade sim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sétimo e penúltimo ponto, para a gente partir para o encerramento já. Anote no seu esboço. Confie sempre na soberania do Senhor. Versículo 21 ao versículo 23 fala assim, quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Essa foi uma situação que eu acabei não contando no começo, mas depois de eles terem comido, depois de Jesus ter perguntado se Pedro o amava, Jesus chama Pedro, e Pedro está andando junto com ele, e ele olha para trás e vê João, o discípulo ao qual Jesus chamava de amado. E Pedro teve ciúmes de João, porque Jesus amava muito João. Então Pedro teve ciúmes de João, e ele vira para Jesus e fala, Jesus, e ele? Você não me chamou? E ele? O que ele está fazendo aqui? E aí Jesus vira para ele e fala, olha, se eu quiser que ele viva até que eu volte, até a eternidade, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Siga-me você. Eu te chamei. Eu não chamei ele, eu chamei você. Faça a sua parte. Vem, me siga. E é isso que o texto diz. Vamos confiar em Jesus. Mesmo que não entendamos, confiar para obedecer. A sua obediência, ela libera o sobrenatural sobre a sua vida. O seu posicionamento obediente, ele libera algo sobre você. Sabe? Foi o que eu disse. Decida obedecer, independentemente de você estar entendendo. Independentemente de você entender o que está acontecendo ou não. Se o seu líder de célula vira para você e fala, toma essa atitude, faça isso. Talvez você não concorde com ele. Mas seja submisso, obedeça, porque a bênção de Deus está em cima da obediência, sabe? Confie no seu pastor, se ele está te orientando assim, faça assim. Ele é a boca de Deus na sua vida. Obedeça. Isso libera algo de Deus sobre você. Confie sempre na soberania do Senhor. Ele sempre pode mais. Ele sempre pode mais. Quem desconfia, não descansa. Não seja uma pessoa desconfiada. Seja uma pessoa leve. Confie em Deus. Tenha paciência. Sabe? E último ponto, oitavo e último ponto. Anote aí no seu esboço. Mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus fará sempre mais. Jesus fará sempre mais. Amém? Você recebe isso na sua vida? Versículo 24, versículo 25 diz assim, este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Quantos aqui sonham? Todo mundo que sonha, né? Eu sonho, sabe? Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho para a minha vida profissional, eu sonho para a minha vida espiritual, eu sonho para a minha vida sentimental. É muito comum a gente sonhar, na realidade é muito saudável a gente sonhar. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é, enquanto você sonhar, enquanto você tiver um sonho na sua cabeça, na sua mente, enquanto você estiver colocando um sonho diante de Deus, isso não vai ser nem 10% do que Deus pode fazer na sua vida. Você não está vivendo nem 10%, você tem consciência disso? Deus, Ele tem tanto para te dar, mais tanto, que aquilo que você vive hoje é tão pouco perto do que Ele pode te dar. É tão pouco. Em em Efésios 3:20 fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Confie nele. Jesus já ressuscitou. Ele está aqui hoje. Apocalipse 3:20 diz assim também, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Você recebe essa palavra?